E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça para tentar entender um dos timbres de guitarra mais icônicos, mais lendários da história do rock. É claro que estamos falando do Brown Sound de Ed Van Halen, aquele som que simplesmente definiu uma era e que até hoje continua sendo um mistério para muito guitarrista por aí. Para a gente conseguir desvendar essa receita, vamos passar por 5 partes principais. Primeiro, o que é esse som? Depois, a guitarra, os amplificadores e a voltagem, os efeitos que davam a cor e, por último, o elemento que talvez seja o mais importante de todos. Vamos nessa? Ok, começando pelo começo. Antes de sair desmontando o equipamento, a gente precisa primeiro definir o que estamos procurando. O que é, afinal de contas, esse som? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Por décadas, essa questão aí gerou discussões infinitas em fóruns, lojas de música, em todo lugar. E a resposta? Bom, ela é mais complexa do que parece. O Brown Sound não vem de um pedal mágico ou de uma configuração única. É um timbre quente, sabe? Cheio, orgânico. Pensa na cor marrom, tipo madeira aquecida. É um som pesado, com muita distorção, mas cada nota se destaca com uma clareza absurda. E é aí que tá a mágica. É a soma de vários componentes trabalhando juntos. E o ponto de partida para esse som todo, a fonte de onde tudo nascia, era um instrumento tão único quanto o próprio músico. A Frankenstrat era exatamente isso, um monstro montado com as melhores partes. O Ed pegou o conforto e a tocabilidade de uma Stratocaster e juntou com a força bruta de um captador humbucker, aquele tipo mais parrudo das Gibsons. E a filosofia era a simplicidade, um captador, um botão de volume. E só, nada para atrapalhar. Mas de todas essas peças, uma delas era a mais importante de todas, o verdadeiro coração da Frankenstrat. O componente que realmente deu a voz inicial para o Brown Sound foi o captador da ponte. O segredo aqui estava no ímã usado, o Alnico 2. Diferente de outros ímãs mais agressivos, o Alnico 2 dava um som bem específico, médios bem fortes e presentes, graves controlados sem embolar e agudos suaves, quase aveludados. E o mais importante de tudo, ele reagia de um jeito incrível com a saturação das válvulas do amplificador. Fazia os harmônicos pularem para fora da guitarra. Beleza, então a gente tem esse sinal incrível saindo da guitarra. Mas como que isso virou aquela parede de som que todo mundo conhece? A resposta está na amplificação. A fundação do timbre do Ed nos primeiros discos era um Marshall Super Lead de 100 watts, o famoso Plexi. Esses amps são conhecidos por serem verdadeiros monstros de volume. Mas o Ed fez algo que ninguém esperava para domar a fera. O grande truque era um aparelho chamado Variac. Mas em vez de aumentar a voltagem, como muita gente achava, ele fazia o exato oposto, ele diminuía a voltagem. Ele basicamente sufocava o amplificador com menos energia. E com isso, as válvulas de potência saturavam de um jeito mais suave, mais quente, sem precisar deixar todo mundo surdo. Foi uma sacada de gênio, que ajudou a criar o timbre marrom. Claro que essa gambiarra com o Variac era instável, até perigosa. Com o tempo, essa busca por um som consistente levou o Ed a criar sua própria linha de amplificadores, a série EVH 5150. Eles já eram projetados para entregar aquele mesmo som poderoso, mas de um jeito confiável, show após show. Com a base do timbre já montada com a guitarra e o ampli, era hora de botar um pouco de cor, um pouco de textura. E, de novo, a abordagem era menos é mais. O som de introduções como Ain't Talking About Love ou o solo de Eruption não seriam os mesmos sem essa santíssima trindade de pedais. O Phase Nonenta dava aquele movimento giratório, o Flanger adicionava aquela textura de avião a jato e o Echoplex criava uma profundidade, uma sensação de espaço. Eles nunca tomavam conta do som, só davam um tempero especial. Mesmo com o equipamento já se tornando lendário, a busca do Ed por melhorias nunca parava. E isso levou a uma colaboração bem interessante nos anos 80, que quase aposentou a sua guitarra original. Nos anos 80, ele se juntou com a Kramer para criar um modelo de assinatura, a Barretta. Ela tinha muita coisa da Frankenstrat, como o captador único e a ponte Floyd Rose. Mas mesmo sendo uma guitarra profissional, ela nunca conseguiu substituir a original no palco. Isso só prova que a mágica da Frankenstrat ia muito além das peças. Era algo pessoal. Isso nos traz a peça final do quebra-cabeça. E, sinceramente, talvez a mais importante de todas. Aquele fator que não dá para comprar nem para construir. A gente poderia ter exatamente o mesmo equipamento, ligado do mesmo jeito, e ainda assim não ia soar como o Ed Van Halen.
O ponto é que o Brown Sound era tanto sobre como ele tocava quanto sobre o que ele usava para tocar. A técnica dele era revolucionária. O tapping com as duas mãos, o uso completamente insano da alavanca, o jeito que ele atacava as cordas, como ele tirava harmônicos de tudo quanto é lugar, tudo isso moldava o timbre tanto quanto o amplificador ou o captador. O som literalmente estava nos dedos dele. Então, para resumir, essa é a receita do Brown Sound. A base é uma guitarra customizada com um captador específico. O recheio é um amplificador clássico modificado de um jeito bem diferente com o trio de efeitos. E o ingrediente secreto, o que amarra tudo, é a técnica absurda de um mestre. No fim das contas, fica claro que o Brown Sound nunca foi uma coisa só. Era um ecossistema sonoro completo, onde cada peça, do ímã do captador até a pressão dos dedos nas cordas, funcionava em uma harmonia perfeita, uma verdadeira fusão entre o homem e a máquina. E isso deixa a gente com uma última reflexão. Muitos podem pegar a receita, comprar todos os ingredientes e tentar fazer igual. Mas será que, sem o toque, a alma e a genialidade do chefe original, o sabor vai ser o mesmo? Fica aí pra gente pensar. Valeu por acompanhar.